dando tiro no ouvido, porque o Trump vai lá e aumenta a tarifa do aço. É um tiro no ouvido. Tá? O Bolsonaro vai lá e tira, quer colocar a embaixada em Jerusalém. Outro tiro no ouvido. Como é que fica a exportação de carne? Briga com a Argentina, nosso maior consumidor de bens industriais. Outro tiro no ouvido. Então, o Pato Amarelo tem de explicar a quantidade de tiros, de alto tiro no ouvido que eles se deram, né? Então, o que eu queria dizer é o seguinte, eles apostaram que era um momento propício para dar um golpe, quando há uma crise econômica, havia uma crise econômica, a economia estava desacelerando. Nós não conseguimos passar nenhuma medida na Câmara. Por quê? Vamos lembrar que havia uma crise política que a imprensa, essa imprensa que era a favor do golpe, chamou de pauta-bomba. O que era pauta-bomba? Em vez de aprovar medidas que viabilizassem o orçamento, eles aprovavam medidas que explodiam o orçamento. As pautas-bomba era isso. A bomba é derivada da visão deles que havia uma explosão do orçamento brasileiro. Outra coisa que aconteceu era o seguinte, eu tinha nem 3 meses de governo, eu não tinha 6 meses de governo, tinha 16 pedidos de impeachment. Isso no segundo mandato? No segundo mandato. 16, sabendo que você só pode pedir o impeachment de uma presidente quando ela está no exercício do mandato, né? Com 6 meses pedir 16 pedidos, e eu tive projeto de impeachment apresentado no início do ano de 2000, no início do meu mandato. Então, você cria um clima que é nefasto ao investimento. Ninguém investe. O investimento paralisou. Aí, eu quero te dizer o seguinte, não acho que foi por isso que o Supremo Tribunal Federal não julgou o impeachment. Mas eu acho que tem uma outra coisa grave antes disso. Antes disso. É o seguinte fato. Ali por 15 dias, se eu não me engano, em dezembro de 2015, o Ministério Público já tinha recebido do Ministério Público da Suíça as contas secretas do Eduardo Cunha. E enviou essas contas secretas, e dentro do processo que pedia a suspensão dele do mandato, ou pedia a cassação da sua atividade parlamentar, sua prisão. Então, tinha de pedir para o Supremo. Isso permaneceu durante 6 meses dormindo candidamente dentro das gavetas do Supremo. Isso foi um responsável. Isso foi um elemento responsável pelo impeachment, porque o Eduardo Cunha é uma forma de pré-estreia do Bolsonaro. Ele era pré-estreia do Bolsonaro, porque ele combinava as duas coisas. Ele combinava uma pauta bastante, um pouco menos até talvez fascista do que a do Bolsonaro, mas tinha uma pauta ultraconservadora, que servia quando ele negociava emendas, segundo a próprio Ministério Público e os juízes, que servia para ele aumentar seu poder. Mas, na verdade, o que você tem ali é isso, é uma pré-estreia. E o Temer não pode alegar nenhuma ação de radicalidade do PT quando o PT não quer dar os votos para impedir uma coisa pública e notória, que o Eduardo Bolsonaro seja condenado por má conduta pela Comissão de Ética. E, ao mesmo tempo, o Temer não estava... ou seja, eu não acho que o impeachment derivou do pedido e dos não votos dados pelo PT. O pedido do Eduardo Cunha ao PT, pelos 3 votos, e o PT não dá os 3 votos. Por quê? O que fazia a ponte para o futuro, já apresentada? Era esse projeto. Era o projeto de desmonte do Estado Nacional Brasileiro. Que é o que está em andamento.
É o projeto que constitucionaliza o ajuste fiscal, que vai ser a PEC 95, é o projeto da reforma trabalhista, é o projeto da reforma da Previdência. Na verdade, ali ele já estava gestado. Na verdade, sairia de uma forma ou de outra. Estavam procurando um pretexto. Não foi nem pretexto. Foi porque, a partir dali, eu acho que ainda havia por parte Primeiro havia por parte do Eduardo Cunha uma expectativa de não ser condenado Vou te explicar o que eu acredito. O Eduardo Cunha tinha uma expectativa de não ser condenado pela Comissão de Ética. Se ele não fosse condenado pela Comissão de Ética, o que ele supunha? Ele supunha a estratégia de estancar a sangria. O que é a estratégia de estancar a sangria? Me tirar do governo, assume o Temer, e o Temer, com ele ainda presidente da Câmara, protege de qualquer investigação. A ideia básica, estratégica deles era essa. Não é de maneira nenhuma uma negociação por 3 votos do PT. O que ele queria com os 3 votos do PT, que era um absurdo o PT negociar, eu estou falando independente do aspecto ético, que é um aspecto fundamental, mas independente desse aspecto ético, o que ele queria? Ele queria ganhar tempo, não ser afastado da presidência do Congresso. Ao não ser afastado da presidência do Congresso, e eu saindo, por isso que saiu o impeachment, eu tinha de sair porque ele sabia que tinha, desde dezembro, uma ação no Supremo dormindo na gaveta. Exato. E que a condição para essa ação, que é essa ação que vai tirar ele, não é a ação, não é os votos do parlamento, né, da Comissão de Ética, o que vai tirar o Eduardo Cunha da cadeira que ocupava, colocá-lo na prisão, é a ação que estava dormindo no Supremo, desde dezembro. Tanto é que a imprensa relata que quando foram tirá-lo da presidência do Congresso, ele disse, por que só agora? É óbvio, por que só agora, já tinha feito o impeachment. Mas a ideia dele era ganhar tempo, sentado na cadeira, para só então aí o Temer assumiria e garantiria a impunidade. Aquilo que o Sérgio Machado, conversando com o Jucá, se eu não me engano, chamou de estancar a sangria. Exato. Agora, o senhor acha que, de qualquer forma, esse projeto já contrariava, o projeto executado pela senhora, pelo presidente Lula, contrariava a pauta neoliberal. Sim. Então, o que eu digo é o seguinte, quando eu falo... Ele teve alianças nessa área. Em algum momento, o Cunha usou esse ambiente favorável pelo mercado, pela Lava Jato, criado pelo setor judiciário, pela mídia, ele aproveitou esse momento para desencadear esse processo de impeachment. O que eu quero dizer é que a senhora tentou, por exemplo, ao nomear o Lula, chefe da Casa Civil, dar um reforço na área política para evitar o impeachment e... Claramente, e nós explicamos isso para a população. Nós estamos nomeando o Lula por 2 motivos. Por quê? Primeiro, porque eu tenho e vou continuar tendo uma absoluta confiança no presidente Lula. Em 2 aspectos. Não só como grande político e articulador, mas tem uma característica que sempre subestimaram no Lula. O Lula é um excelente gestor, um excepcional gestor. O Lula, numa Casa Civil, faz um trabalho magnífico, como ele fez como presidente. Então, era por esses 2 aspectos. Ele não só me ajudaria diante da crise política, mas também diante da situação econômica difícil pela qual nós estávamos passando. Então, a ida do Lula tinha esse aspecto. O que faz a Lava Jato, que, para mim, tem um papel estruturante nesse processo de criação dessa pauta neofascista? Porque eu acho que a grande contribuição para a pauta neofascista e para o surgimento do Bolsonaro foi dado pelo Sérgio Moro e pelo grupo da Lava Jato. Fazendo o quê? Eles criaram um mecanismo pelo qual eles definiam um alvo.
Se o alvo era ou não era culpado, pouco importava. Esse alvo definido, eles destruíam o alvo. Eles tinham uma postura de redução de danos democráticos. Tudo que era, ou seja, tudo de democracia que podia existir, obviamente a presença do Lula era extremamente relevante para a democracia, e para você conter esses absurdos. Sim, para você conter todos esses absurdos, para você paralisá-los, para você impedir que o Brasil sofresse um golpe de Estado, mesmo que travestido, né, travestido de impeachment e travestido de normalidade. Nós, inclusive, disputamos essa questão que tinha havido um golpe durante todo o processo. Eles usaram isso, porque o Lula não é que precisava de ir para a eleição para o Lula ter um papel estratégico. O Lula teria, como ministro-chefe da Casa Civil, um papel estratégico no país. Por esses dois aspectos. Um deles eu conheço intimamente, eu trabalhei com o Lula desde 2005 até 2010, todo santo dia. Né? Então, essa capacidade que eu sei que o Lula tem seria muito importante por esses dois motivos que eu estou te falando. Por isso que era um golpe que ia além do Eduardo Cunha. Era sempre algo muito mais... Não, o Eduardo Cunha pretendia ser herdeiro. Agora, a força que deu sustentação para o golpe não era dele, era a tentativa de implantar, vou repetir, é a tentativa de implantar a agenda neoliberal. Esse é o aspecto principal. O aspecto principal desse processo, hoje ainda continua sendo esse. E o aspecto neofascista é o aspecto, apesar de nefasto, repugnante e de todos os maus adjetivos que você quiser, não é o aspecto principal. O golpe, a prisão do Lula, tudo foi feito para destruir direitos de trabalhadores, comprometer a soberania das nossas estatais, prejudicar a regulamentação que nós impusemos a práticas absolutamente ilegais na Amazônia, né? Foi para isso. Utilizou-se o instrumento do neofascismo achando que tutelava o neofascismo. Acontece que o neofascismo não se mostrou tutelável, como todo neofascismo. Ele é neo porque ele não é sequer nacionalista. Isso. Presidenta, deixa eu aproveitar aqui. Em novembro de 2014, a senhora chegou a elogiar a Lava Jato. Disse que ela estava vindo para... a Lava Jato. Para mudar o Brasil para sempre. Em que momento que a senhora percebeu que a Lava Jato tinha outra agenda ali? Olha, não levou muito tempo, não. Porque quando eu elogiei a Lava Jato, ela não tinha nascido inteiramente. Porque eles mandaram, houve uma mobilização na sociedade, fizeram um projeto de lei de organizações criminosas. Dentro desse projeto de lei de organizações criminosas, eu destaco 2 artigos, tinha muito mais. Um dos artigos era a delação premiada, tá? E o outro artigo era, ele tipificou, já que já tinha delação premiada, tipificava mais a delação, mas não tipificava inteiramente, não. E se provou isso ao longo desse processo, a Vaza Jato cansou de provar isso. E a outra questão era que, até então, tipificado mesmo estava o crime de corrupção. Do ponto de vista e do lado do corrompido, que é geralmente o órgão público. O corruptor não estava tipificado devidamente. Foi tipificado, então, o corruptor. O que acontece? Naquele momento, de um determinado ponto de vista, era um avanço. Mas as contradições que existem em todos os processos humanos logo fizeram surgir. Eu começo a perceber que a coisa está saindo do controle um pouco mais tarde. Eu não percebi isso no ano de 14, eu comecei a perceber no de 15. Porque aí eu percebi uma íntima relação que há nesse processo estrutural